Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Seja a todos os irmãos em cada canto do mundo, a noiva, a eleita do Senhor Jesus Cristo. Vou pedir para os irmãos para que nós possamos dar começo a essa pequena palestra. Nós vamos ler em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Está escrito: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Bondoso Deus e Pai Celestial, Pai Santo, eu peço, ó Pai, por cada filho do Senhor nesse momento, por cada guerreiro do Senhor nessa mensagem. Obrigado, meu Deus. Obrigado por permitir, ó Pai, que os meus irmãos ouvissem mais esse culto. Pai Santo, que eles possam ser beneficiados com esse culto que será pregado. E a palavra é vida, Pai. Estamos aqui dependentes, sedentos da Tua palavra, dessa grande água, esse rio de água, que tem matado a sede, ó Deus, não só desses filhos futuros, desses filhos agora, desse tempo, Pai Santo, mas quantos homens do Senhor não passaram por essa terra, Pai, e puderam beber dessa mesma água, Senhor, que é a lavagem da água pela palavra do Senhor, Deus. Creio que estamos sendo lavados nesse momento, ó Pai, pela Tua palavra, pela água da Tua palavra. E peço encarecidamente no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor abençoe esse culto. Abençoe cada um dos meus irmãos nesse momento. Livre-os do mal, Senhor. Tu conheces os teus, ó Pai. Tu conheces teus filhos, Senhor. Te agradeço no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. O culto que nós tivemos na cidade de Itatiba, com os irmãos aí, não sei se os irmãos se recordam do título, mas o título era Os Chamados para Fora. Então Deus tirou um povo de um determinado lugar, do Egito, ou no mundo que você está vivendo hoje, não sei o tipo de Egito, o tipo de lugar que você estava nesse mundo, mas a grande coisa que tem acontecido é que esse mesmo Deus que tirou Israel do Egito, Ele tirou você também desse Egito moderno. Estamos em lugares celestiais hoje, gratos, felizes pelo que Deus tem feito por nós. Então, o profeta, amados,
ele só pode tirar o povo e introduzir o povo. Não é serviço do profeta. É por isso que existem ministérios. Existem ministérios de ensinamento, do qual o homem natural às vezes não entende. Tenta colocar esse trabalho somente em uma pessoa. Mas o nosso Deus, ele tem separado, ele tem colocado as coisas em ordem. Então Moisés, voltando na escritura aqui, ele só podia tirar o povo do Egito. Mas na hora da introdução, tinha que ser um outro ministério. O ministério de Josué, que introduziu o povo. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Então Josué, ele era Moisés era servo de Deus, e Josué era servo de Moisés. Então vocês observam que tinha o ensinamento profético, o ministério profético, e depois o ministério de ensinamento que veio com Josué. Então Deus disse a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te ou posiciona-te. Posiciona-te, pois, agora, e passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Graças a Deus. Essa terra foi dada aos filhos de Israel. É interessante você ver como que as coisas naturais e espirituais caminham juntas. Vocês já ouviram falar em reintegração de posse? Às vezes a pessoa está morando num determinado lugar, e ali são muitas pessoas que dividem aquela terra, constrói seus barracos ali, e eles estão ali há 20 anos, há 15 anos, 10 anos. Mas só que aquela terra, aquele lugar não é daquelas pessoas. Elas invadiram algo que não lhes pertencia. E o Senhor Jesus, quando ele morreu e Deus o ressuscitou, e através da palavra você foi comprado de volta, e foi dado a promessa de uma terra nos tempos de Abraão. E hoje, através do sacrifício do Calvário, através da compra, você agora tem o título de propriedade da terra. Então não adianta. Vocês observam que quando tem uma reintegração de posse, as pessoas colocam barricadas, colocam fogo em pneu, fazem aquela bagunça toda, aquela briga toda, porque eles não querem deixar o local. Mas com o passar do tempo, as pessoas elas conseguiram seu documento e reivindicaram aquilo que eram delas. E hoje chegou o momento da sua reintegração de posse. Agora é o seu momento.
Agora é o momento que você vai reivindicar a terra que Deus te deu. A terra que Deus deu aos filhos de Abraão. Não foi isso que Deus disse a Josué? Levanta-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Isso era uma promessa que hoje é uma realidade. É o momento de você tomar posse daquilo que é seu. E hoje o inimigo, ele está nessa terra. Ele está nessa terra. E agora tem que ter uma luta para tirar essas pessoas de uma terra que não é delas. Hoje você tem um documento de propriedade. Hoje existe o Espírito Santo nos filhos de Deus, mostrando que a terra foi conquistada, mostrando que a terra foi entregue a eles. É o momento da reintegração de posse. E é um paralelo do acontecimento de Josué. Estamos em outro Efésio. Lá foi é um tipo. O mensageiro nos diz na mensagem, posição em Cristo. Ele disse, o propósito deste estudo no livro de Efésios é posicionar a igreja onde ela fique absolutamente em Cristo. É um tipo do Antigo Testamento e do livro de Josué, onde Josué loteou a terra para cada homem. Ele fez isso por inspiração. Inspiração por quem? Pelo Espírito Santo. Ele foi inspirado. Então está dizendo que ele loteou. Então quando você compra um terreno, você está comprando um lote. Aquilo foi loteado. E Josué, o Espírito Santo, estava loteando essa terra para os filhos de Israel, porque isso foi prometido a eles. E hoje você tem a escritura da terra. Uma terra que mana leite e mel. O profeta disse, como Moisés tirou o povo do Egito, o alho, e deu-lhe um lugar que Deus havia prometido 400 anos antes, que ele os levaria a uma terra bela e que manava leite e mel. Moisés liderou os filhos de Israel direto para a terra, mas não atravessou. E Jesus, o espiritual, o povo que iria, foi nos prometido um Espírito Santo desde o princípio. Jesus nos liderou até a promessa. Mas o Espírito Santo veio como Josué para tomar controle e liderar e dirigir, e para possuir a terra, ou possuir a igreja. É o trabalho do Espírito Santo. Observa que o profeta está mostrando que foi a mesma coisa com Jesus, com Moisés e com Jesus. Moisés, ele teve alguém do lado dele. Quando Moisés saiu de cena, aí houve o ministério de Josué.
E quando Jesus saiu de cena, Deus continuou através do apóstolo Paulo. Deus sempre teve um homem para dar continuidade a um trabalho. Aconteceu o mesmo com Lutero. Lutero saiu de cena. Veio uma outra pessoa, não sei se era Filipe. Saiu Wesley. Veio uma outra pessoa. Porque Deus nunca deixa a sua obra parada. Deus sempre levanta alguém para dar continuidade àquele trabalho. E quando o profeta William Marion Branham saiu de cena, Deus levantou um outro ministério. Que você sabe que Deus usou o irmão que veio para dar continuidade nessas coisas. Porque agora estamos vivendo um outro Efésios. Um paralelo como foi lá. Graças a Deus. Mensagem. Efésios é paralelo a Josué. O profeta diz: Josué, aquele grande guerreiro, ungido de Deus, se posicionou na terra como Efésio, a nova igreja, possuindo-a, tomando o controle. Josué, aquele grande guerreiro ungido de Deus. Então, quando nós falamos que o Josué hoje é o Espírito Santo, mas só que o Espírito Santo ele precisou ungir o homem, da mesma forma que você está ouvindo o profeta dizendo para você, que esse grande guerreiro, esse Josué, ele foi ungido por Deus. E quando um homem é ungido por Deus, é Deus trabalhando, é o Espírito Santo trabalhando. A terra é sua. A promessa não é mais uma promessa, é uma realidade. Todas essas bênçãos agora são suas. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Ainda na mensagem, Efésio é paralelo a Josué. Por que é paralelo? Porque está lado a lado. Uma coisa complementando a outra. Ele disse, irmão Branham dizendo, agora, o livro de Efésios, eu estava dizendo, na minha opinião, é um dos maiores livros do Novo Testamento. Olha a importância que você tem que dar nesse livro, para esse livro de Josué. É um dos maiores livros do Novo Testamento. Esse livro ele vai mudar a vida do eleito. Quando o eleito começa a se aprofundar nesses ensinamentos. E por que ele é um dos maiores livros do Novo Testamento? O irmão Branham continua. Ele disse, ele nos leva aonde os calvinistas vão para o extremo. E os arminianos para o outro lado, para o outro extremo.
Mas o livro de Efésios põe tudo junto e posiciona a igreja. Esse é o trabalho do livro de Efésios. É posicionar a igreja. A igreja precisa estar posicionada. E quem posiciona a igreja, você sabe que é o Josué. É o Espírito Santo. É o líder do último dia que está aqui para conduzir a igreja. O profeta diz: agora, eu comparei com Josué. O livro de Efésios ele está dizendo: eu comparei com Josué. Então, se você não entender muito sobre o livro de Efésios, se tiver alguma dúvida, vai no livro de Josué. Volta para o livro de Efésios. E continuem lendo e acompanhando com as mensagens do profeta. Ele disse: se você observar, Israel foi tirado do Egito e há 3 estágios em sua jornada. Foi pregado já sobre esses 3 estágios de Israel. Já pregamos sobre isso. Então são 3 estágios dessa jornada. Então se você tem que comparar Efésios e Josué, você tem que entender essas 3 etapas, esses 3 estágios que a igreja está. Porque é a tua história, é a tua vida, é o seu destino. E qual foi o primeiro estágio? O irmão Brana disse: um estágio era deixar o Egito. Porque estamos marchando. Estamos caminhando. O outro era o deserto. Aí ele diz: o último era Canaã. O que é Canaã? A terra prometida. Tipo do Espírito Santo. Então, observa esses 3 estágios da igreja, que estava sob o comando do grande líder. Um estágio era deixar o Egito. As coisas boas que o Egito tinha feito para eles, na concepção mental dessas pessoas que estavam marchando. Irmãos, deixar o Egito não significa você estar 100, 200, 300 quilômetros longe. Deixar o Egito está na sua mente. O Egito estava vivo na mente daquelas pessoas. O irmão Brano está dizendo: o primeiro estágio era deixar o Egito. Observa se você está no primeiro estágio. Talvez você não terminou o primeiro estágio. Talvez você está no Egito ainda. Enquanto o Egito, o mundo, fazer parte da sua mente, se a sua mente estiver voltada para o Egito, você ainda não atingiu o próximo passo. O outro passo era o deserto. Porque você tem que passar pelo deserto escaldante. Já pensou 40 anos marchando pelo deserto? Para poder morrer aquela natureza. Mas quando chegaram ao último estágio, que era Canaã, agora precisava entrar na terra prometida.
Agora precisava do quê? Era preciso fazer morrer a si mesmo. Tinha um Jordão para atravessar. E atravessar o Jordão significa fazer morrer a si mesmo. Então, quando você chegou na terra, você já está transformado. Você chegou diante de Canaã. Você está ali diante da terra prometida. Acabou o problema? Não. Agora vai ter uma batalha ali. Existe uma terra que precisa ser vencida. E aonde está essa terra? Essa terra está dentro de você. Aonde está Canaã? Está dentro de você. Agora precisa morrer esses gigantes que estão dentro de você. Agora precisa morrer esses adversários que estão dentro de você. Precisa vencer esses adversários. Estão lutando para tentar manter você fora de Canaã. Observa que quando Deus tirou o povo do Egito, Deus disse: estou levando vocês à terra, onde está o cananeu, o jabuseu, o heveu. Todos esses seres têm que morrer, têm que ser vencidos para que a terra possa ser habitada. O Espírito tem que estar habitando dentro dessa terra, desse corpo aqui. Tem que morrer cada adversário que está dentro de você. Temos que prosseguir com a caminhada, porque agora você já está em Canaã, o último estágio. Agora tem que ter uma batalha. Agora você tem que lutar, fazer morrer tudo que está dentro de você agora. Esse Zeus que está dentro dessa terra chamada você, chamada Paulo. Esses adversários precisam ser mortos. Mensagem: os filhos de Deus manifestados. O profeta disse: assim, você notou Moisés, aquele grande operador de milagres, que levou Israel pelo chão até a terra prometida, mas não lhes entregou a herança. Ele não lhes deu sua herança. Ele os liderou até a terra, mas Josué a dividiu ao povo. Correto? E Cristo trouxe a igreja a um lugar onde a possessão lhe foi feita, lhe foi dada. O que restou para ela? O irmão Bruno disse: apenas o Jordão para cruzar. Mas o Espírito Santo é quem ordena a igreja. Quem é ele? O irmão Brana diz: o Josué de hoje põe a igreja em sua ordem, dando a cada um dons, lugares, posições. E ele é a voz de Deus falando ao interior do homem que Cristo salvou, o Espírito Santo. O profeta disse: agora, você pegou isso? Ou você entendeu isso?
Ele está falando do Espírito Santo. Ele é a voz de Deus falando ao homem interior que Cristo salvou. O Espírito Santo. O homem interior que Cristo salvou. Então, se não foi salvo, não tem jeito. O profeta disse, você pegou isso? Ou você entendeu isso? Ele diz, agora estamos entrando no livro de Efésios. Vocês observam que é a mesma coisa. Agora, da mesma forma, ele está posicionando a igreja onde ela pertence. Agora, Josué os posicionou na terra natural. Agora, o Espírito Santo está posicionando a igreja ao lugar a qual ela pertence, sua herança. O lugar onde ela pertence é a herança dela. Então não adianta a pessoa chegar e falar, olha, eu não vou sair daqui. Os invasores, os MST, quando Josué chegou com o povo, já tinha os MST invadindo. E hoje existe o mesmo espírito tem invadido a terra. Alguns têm se apossado, têm dons espirituais. Ou você pensa que são só as denominações que têm dons? Eles não têm aquele doador, que é o Espírito Santo. Eles têm apenas um dom. Dom a Igreja Católica também tem. Cada diocese é o tipo de um escritório da Igreja Católica. Cada estado tem uma diocese. Vocês sabiam que cada diocese tem um padre que faz exorcismo, que expulsa demônio? Então você vê que esse espírito, o dom, não significa que a pessoa é salva. Mas o selo, o testamento da sua terra, por isso que é o Novo Testamento. Esse testamento está provando, o seu nome está ali, e está mostrando que a terra é sua, você pertence a ela, pertence a você. E não adianta as pessoas, aqueles invasores, fazerem barricadas. Traga isso para a sua vida espiritual. Cada pessoa que não entende a mensagem, ela enxerga apenas o osso ali. São barricadas. Mas a promessa é dos filhos de Deus. Não existe barricadas. Você está ali para tomar posse. Chegou o seu momento. Chegou o nosso momento da reintegração de posse. E você está nos direitos legais de Deus. Então você precisa se apossar daquilo que Deus te deu. A promessa é sua. A cura é sua. Você só precisa tomar posse dela. Você só precisa tomar posse daquilo que Deus te deu. Graças a Deus. Ainda na mensagem, Efésio é paralelo a Josué. Irmão Brana disse, eu gostaria de dizer que este livro de Efésios é perfeitamente
paralelo ao Antigo Testamento. Josué, Efésios, o livro de Efésios e Josué é a mesma coisa. Então, da mesma forma que foi com Moisés, quando ele saiu de cena com o apóstolo, que Josué tomou a palavra e introduziu ao povo a terra prometida, dividindo a porção de cada um deles. No segundo êxodo foi a mesma coisa, porque Jesus só podia tirar a pessoa. Você observa que as pessoas chegaram bem aonde elas iam receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava em Jesus. Jesus disse, se eu não for, ele não vem. E quando Jesus saiu de cena, Deus precisou levantar um outro ministério. Deus precisou continuar através do apóstolo Paulo. Olha o testemunho de Paulo. 2 Timóteo 1,11. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor aos gentios. Como foi com Josué. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor aos gentios, na fé e na verdade. Então, observa a posição que estava Paulo. Aí você tem um mensageiro que ele diz, eu e Paulo pregamos a mesma coisa. Pregamos a mesma coisa. Pregamos o mesmo evangelho. Então descanse na mensagem do último dia. Porque agora você foi chamado, não mais chamado para fora. Agora você está aqui para ser introduzido na terra. E agora a escritura, a palavra, a escritura da terra. Quando você pega a Bíblia, você está com a escritura na mão. Você sabe o que você está lendo. A escritura está com você. A escritura da terra está na tua mão. Agora chegou o momento de você tomar posse daquilo que é seu. Chegou o momento dos filhos de Deus entrarem nessa grande promessa de Deus, que hoje é uma realidade a cada um dos eleitos do Senhor. Amém, amados? Que Deus continue abençoando os irmãos. Que Deus os guarde. Sentindo a obrigação de deixar o culto de hoje na mão de vocês, para que vocês possam refletir um pouco mais, já que não foi possível, né, estarmos juntos, reunidos hoje. Mas a palavra que nos une, que essa palavra possa chegar ao coração de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando a todos, tanto os irmãos de Itatiba, quanto os irmãos da cidade de Itapuí, quanto os irmãos que estão em volta desse mundo, desse planeta. Que a bênção do Senhor possa alcançar a cada um de vocês. Essa é a minha oração no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.